escritor e dramaturgo romântico português, Almeida Garrett é um dos principais incentivadores do teatro luso e uma figura de destaque não só como homem de letras, mas também como expoente cultural, já que propôs a edificação do Teatro Nacional de Dona Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática. Algumas características que merecem destaque são a liberdade da metrificação, o vocabulário comum, o ritmo e a pontuação caracterizados pela subjetividade. A poesia popular e até mesmo as cantigas medievais são evocadas, além de textos em que existe uma predominância da subjetividade. Componentes jornalísticos e dramáticos também se relacionam, acentuados por uma narração que incorpora, assim como ocorre no teatro, diversos fatores da linguagem oral. João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett e mais tarde primeiro Visconde de Almeida Garrett, nasceu no Porto a 4 de fevereiro de 1799 e morreu em Lisboa a 9 de dezembro de 1854. Foi um escritor e dramaturgo romântico, orador, par do reino, ministro e secretário de Estado honorário português. Passou a sua infância na Quinta do Sardão, Vila Nova de Gaia, pertencente ao seu avô materno, altura em que alterou o seu nome para João Batista da Silva Leitão, acrescentando o sobrenome Batista do padrinho e trocando a ordem dos seus apelidos. No período de sua adolescência foi viver para os Açores, na Ilha Terceira, quando as tropas francesas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal e onde era instruído pelo tio paterno, Dom Alexandre da Sagrada Família, bispo de Angra. Em 1816 foi para Coimbra, onde acabou por se matricular no curso de Direito. Em 1818 adotou em definitivo os apelidos Almeida Garrett. Em 1821 publicou o Retrato de Vênus, trabalho que fez com que fosse processado por ser considerado materialista, ateu e imoral, tendo sido absolvido. Almeida Garrett participou na Revolução Liberal de 1820, tendo de seguida ido para o exílio em Inglaterra em 1823, logo após a Vila Francada. A vitória do liberalismo permitiu-lhe instalar-se novamente em Portugal, após curta estadia em Bruxelas como cônsul-geral e encarregado de negócios. Em Portugal exerceu cargos políticos, distinguindo-se nos anos 30 e 40 como um dos maiores oradores nacionais. Foram de sua iniciativa a criação do Conservatório de Arte Dramática, da Inspeção-Geral dos Teatros e do Panteão Nacional. A vida de Garrett foi tão apaixonante quanto a sua obra. Revolucionário nos anos 1820 e 1830, distinguiu-se posteriormente sobretudo como o tipo perfeito do dandy, ou janota, tornando-se árbitro de elegâncias e príncipe dos salões mundanos. Participa na expedição liberal que desembarca no Mindelo e ocupa o Porto em julho de 1832. No Porto, é reintegrado como oficial na Secretaria de Estado do Reino, acumulando com o trabalho na comissão encarregada do projeto de criação do Código Criminal e Comercial. É nomeado cronista-mor do Reino, organizando logo no princípio de 1839 um curso de leituras públicas de História. No ano seguinte o curso versa em História Política, Literária e Científica de Portugal no século XVI. Com o despoletar da Revolução da Maria da Fonte, e da Guerra Civil da Patuleia, Almeida Garrett, que apoia o movimento, tem que passar a andar escondido, reaparecendo em junho. Almeida Garrett foi o escritor que deu início ao romantismo em Portugal. Um dos autores mais importantes da literatura do país, teve intensa atuação também na vida política. Com ideais liberais, lutou contra o absolutismo e foi exilado mais de uma vez. Como muitos escritores, utilizou o jornalismo para transmitir suas ideias. Com textos de temática patriótica, Almeida Garrett ficou mais conhecido pelo trabalho na poesia e no teatro. É possível encontrar uma mistura de estilos,
já que o autor apresenta obras de teor clássico e outras populares. A sua obra conservará para sempre o seu lugar na história da literatura portuguesa, pelas inovações que ela trouxe e que abriram novos rumos aos autores que se lhe seguiram. Garrett, até pelo acentuado individualismo que atravessa toda a sua obra, merece ser considerado o autor mais representativo do romantismo em Portugal. Frei Luís de Souza. O Alfageme de Santarém. Viagens da minha terra. Falar verdade a mentir. Flores sem fruto. Cartas de amor à Viscondessa da Luz. Um auto de Gil Vicente. Folhas caídas. Joaninha dos Olhos Verdes. A sobrinha do Marquês. Romanceiro. Lírica de João Mínimo.